Muito bem, queridos, queridas, amados e amadas, estamos aqui naquele nosso vídeo semanal e agora nós vamos para o livro de Lucas. Continuamos no livro de Lucas. Enquanto eu vou falando, você vai abrindo no livro de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Então eu vou cumprimentando você aqui, no desejo, na esperança que tudo esteja bem na sua vida, na sua família, que Deus esteja cuidando, protegendo e abençoando você, tá bom? Se precisarem, continuo orando, mas se precisarem de alguma oração específica, podem fazer contato, podem enviar seu pedido lá pelo grupo da Irmã Beth, lá no Pau da Fome. Que Deus conduza, que Deus nos inspire na leitura da sua palavra, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós e que esse texto seja tremendo na nossa vida, que o Senhor possa usar essas palavras para nos salvar e para nos mudar, nos corrigir, para estarmos sempre na presença de Deus e um dia com Ele nos céus, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Lá no livro de Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 46. Hoje eu pretendo fazer uma breve reflexão, não devo demorar. A partir do verso 46 diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos dar uma paradinha por aqui e vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Jesus usa aqui uma alusão à construção de uma casa, dizendo que ela precisa acontecer primeiro pela sua fundação. Isso é uma coisa bem conhecida de todos. E todos aqueles que construíram alguma coisa, algum imóvel, sabem que uma fundação bem construída vai resultar numa casa com rigidez, uma casa forte, uma casa que não vai dar muita manutenção, transtornos, paredes rachadas, ter que ficar remendando toda hora, ter que ter problemas de telhado que vai desabar porque a construção se moveu demais e aí o telhado não suportou. Uma série de problemas que uma casa com uma fundação mal feita vai trazer para a vida da pessoa. E Jesus usa essa imagem de uma casa construída sobre a rocha, ou seja, uma excelente fundação, para dizer que essa pessoa que constrói a casa sobre a rocha, e nós já sabemos pelas Sagradas Escrituras que essa rocha é o próprio Jesus. Ele está falando aqui alegoricamente sobre construir a sua vida espiritual, a sua vida como cristão, sobre Ele, Jesus, sobre as suas palavras, as palavras de Cristo, aquilo que Ele ordena, como Ele diz lá no primeiro verso, se vocês fizerem o que eu vos mando. Essas palavras
essa obediência a essas palavras, melhor dizendo, significam o forte alicerce daquele que quer ser um cristão, daquele que quer se envolver com Cristo. E aí, então ele diz que esse que coloca a sua fundação nele, a rocha, funda bem a sua casa, a sua vida espiritual, é aquele que é praticante daquilo que ele ordena. Então, resumindo, é simples. Obedeça o assim diz o Senhor. Eu tenho repetido isso nos 3 últimos sermões, nas 3 últimas semanas. A base da obediência, da construção da sua casa espiritual é o assim diz o Senhor. Se você está fundando a sua casa espiritual no assim diz o Senhor, ela será uma casa forte e capaz de resistir às tempestades, às durezas dessa vida, que ele usou aqui como exemplo, o rio que vem e varre tudo. Ele não vai abalar a estrutura da sua casa espiritual. O rio aqui é o simbolismo das durezas desse mundo, das tentações desse mundo, das provações desse mundo, das dificuldades desse mundo. Se estiver bem fundada na obediência à palavra do Senhor, essa casa vai resistir a todas essas coisas. E aí ele dá o exemplo inverso, daquele que constrói a sua casa sobre areia, sem fundação na obediência do assim diz o Senhor. O rio vem e leva essa construção, e leva a vida espiritual da pessoa, e leva a pessoa à apostasia, a erros teológicos, a viver um cristianismo de oportunidades, um cristianismo que tem interesses somente em coisas desse mundo, mas não na vida eterna, não em ser obediente para viver eternamente, um cristianismo que está focado em uma religião que atende aquilo que eu gosto e não aquilo que diz o Senhor, aquilo que se propõe a ser, palatável ao meu sabor, ao meu gosto. Esse é o tipo da religião que é criada sobre areia. O problema desse tipo de pensamento, de seguir esse tipo de religião, uma religião sem um compromisso com a obediência à palavra de Deus, ele não cria raiz, não cria base, não está fundado sobre a rocha, sobre as palavras do próprio Deus. A consequência é que quando vierem as adversidades, quando vierem as dificuldades, quando vierem as provações, quando vierem as lutas, a pessoa desaba completamente. Ela não consegue permanecer. Um exemplo disso, por exemplo, a pessoa começa um relacionamento com Cristo e as coisas começam a dar certo. Começa a prosperar, e ela começa a dizer que isso é obra do Senhor, que Deus está abençoando a vida dela e que ela está tendo um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Porém, essa pessoa, ela tem deixado de lado muitas das observações de Deus, os mandamentos de Deus, das coisas que Deus realmente pretende mudar na vida daquela pessoa. É isso mesmo, porque o relacionamento cristão, ou seja, com Deus, ele exige compromisso e mudança de vida. Só que a pessoa pensa que ela pode continuar vivendo a sua vidinha do jeito que ela sempre viveu, que para Deus isso não faz diferença. A consequência é que daqui a pouco, quando as coisas se inverterem, quando começar a dar errado, a pessoa vai se revoltar contra Deus, quando na verdade Deus não teve culpa nenhuma nisso. Foram as próprias escolhas erradas
da vida daquela pessoa. A palavra de Deus diz assim, como eu já falei no outro sermão: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando você obedece a homens, você está causando o seguinte na sua vida: alicerçando a sua vida na areia. Em algum momento, o rio vai passar e vai levar a sua casinha espiritual. Logo depois desse texto, no início do capítulo 7, fala sobre a cura do servo do centurião. Eu não vou ler esse texto para não ficar muito grande, que eu falei que ia ser pequeno hoje, apenas uma meditação. Mas é impressionante de ver como um homem que não era judeu, ou seja, que não fazia parte da religião daquela época, ele entendeu perfeitamente a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. Esse homem tinha uma fé da qual Jesus disse que não havia encontrado ninguém em Israel. Esse homem conhecia a mensagem de Deus ao povo judeu, mas ele não podia ser judeu e não podia ser aceito naquela religião, porque eles deturparam a palavra de Deus e fundaram a sua casa na areia e impediam outras pessoas de serem felizes e de gozarem das maravilhas, das bênçãos de Deus prometidas nas suas palavras, para aqueles que fossem obedientes. E as palavras de Deus, as bênçãos seriam maravilhosas, mas os judeus impediam isso às outras pessoas. Mas esse homem aqui não se deixou impedir pelos homens. Ele creu, ele obedeceu a palavra, e a sua fé veio pelo ouvir e praticar e obedecer. E ao fazer isso, ele demonstrou essa tremenda fé a Cristo. E a consequência é que ele pôde ver a cura do seu servo, mesmo tendo confiança nas palavras de Cristo, mesmo o seu servo estando em casa muito, muito distante dele. Se você depois ler do capítulo 7, do 1 ao 10, você vai ver que história maravilhosa a respeito de um homem que obedeceu. Impressionante. Que entendeu, que firmou a sua casa na rocha, Cristo Jesus. E aí ouviu, Jesus falou a respeito desse homem lá no verso 9, no finalzinho. Primeiro, lá no início, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Queridos, Jesus pode dizer essas mesmas palavras de você? Você está firmado na obediência às palavras de Deus de tal maneira que Jesus pode dizer essas palavras de você? De que ele está admirado a seu respeito e de que ele pode dizer que não achou fé como essa em nenhum lugar, apenas em você. Eu vou ficar por aqui hoje e queria me despedir. Por enquanto, nesse mês de dezembro e talvez até ali o meio de janeiro, eu não vou estar mais produzindo os videozinhos. Eu vou entrar num período de recesso, num período de descanso, de todas as minhas atividades que eu puder, no momento, abrir mão. Estou precisando de descansar a mente, descansar um pouquinho, e eu não vou estar fazendo vídeos pelas próximas semanas, melhor dizendo. A irmã Beth certamente continuará produzindo aí, colocando os vídeos lá no grupo, e aqueles amigos que não estão lá no grupo, eu me despeço de vocês também por enquanto,
e no futuro, lá para o mês de janeiro, eu volto a produzir os videozinhos e mandar para todos vocês, tá bom? Vou sentir falta de vocês por enquanto, mas é um momento que eu preciso descansar um pouco, tá bom? Todos nós precisamos e eu também preciso descansar. Então eu peço a Deus que os guarde, que os abençoe e que essa mensagem tenha feito uma diferença na sua vida para alguma decisão importante que você tem precisado tomar, em que você precisa obedecer a Deus e não aos homens. Fique com Deus, na paz e graça do Senhor Jesus.